Meu nome é Erika Mukiza. Por 15 anos, fui uma bruxa em Uganda. Não do tipo que você vê nos filmes, do tipo real, do tipo que senta em salas escondidas com anciãos da aldeia, misturando ervas e sangue, invocando ancestrais e espíritos, que têm nomes mais antigos que o cristianismo nesta terra. Realizei rituais para políticos que queriam poder, lancei feitiços para empresários que queriam riqueza, abri portas espirituais em casas, em mercados, em igrejas, sim, igrejas, que convidavam a escuridão para ficar e se alimentar. E eu observei. Observei como os mesmos cristãos que oravam no domingo permaneciam pobres na segunda-feira. Observei como semeavam sementes em ministérios e não colhiam nada. Observei como jejuavam, choravam e suplicavam a Deus por uma virada, enquanto viviam sob contratos que nem sabiam que existiam. Não estou aqui para te assustar, estou aqui para te libertar, porque o que estou prestes a te dizer, a maioria dos pastores nunca dirá do púlpito. Não porque não sabem, mas porque a verdade ameaça o sistema que os alimenta. E meu irmão James Kawalia, que me convidou aqui hoje, ele sabe disso. Ele me deu permissão para falar toda a verdade, sem edição, sem suavização. Se você já se perguntou por que a África continua sendo o continente que mais ora, mas também o mais pobre. Se você já se perguntou por que dizima fielmente, semeia em cruzadas, participa de todo culto de libertação e ainda assim nada muda. Este testemunho vai quebrar todas as correntes que o inimigo usou para te manter cego. Deixe-me começar. Antes de conhecer Jesus, fui iniciada na feitiçaria aos 12 anos. Minha avó era uma poderosa curandeira tradicional em nossa aldeia perto de Mbale. Ela não chamava de feitiçaria, chamava de nossa herança. Dizia que os espíritos de nossos ancestrais nos davam poder para proteger, para curar, para prosperar. Mas aprendi rapidamente que esses espíritos exigiam pagamento. Queriam sangue, queriam adoração, queriam almas. Aos 20 anos, eu era uma das adivinhas mais procuradas no leste de Uganda. Pessoas vinham até mim de Kampala, de Jinja, até do Quênia e da Tanzânia. Vinham porque eu tinha poder. Poder real. Eu podia te dizer coisas sobre sua vida que ninguém mais sabia. Podia te dar amuletos que fariam seu negócio prosperar da noite para o dia. Podia amaldiçoar seus inimigos tão completamente que perderiam tudo em questão de semanas. E o pagamento? Às vezes dinheiro, às vezes galinhas ou cabras, mas na maioria das vezes pagavam com pactos. Deixe-me explicar o que quero dizer, porque é aqui que a maioria dos cristãos está presa e nem sabe. No reino das trevas, não fazemos magia por diversão. Tudo opera sob lei espiritual. Não podemos simplesmente atacar quem queremos. Precisamos de direitos legais. Precisamos de permissão. E na África, essa permissão vem de 3 fontes principais. Primeira, pactos ancestrais. Seu bisavô, sua avó, alguém na sua linhagem de sangue fez um acordo com um espírito. Talvez tenham consultado um feiticeiro durante uma seca. Talvez tenham sacrificado aos espíritos ancestrais por proteção durante a guerra. Talvez tenham se juntado a uma sociedade secreta por riqueza. Quando fizeram isso, abriram uma porta. E essa porta não se fecha só porque morreram. Ela passa adiante, geração após geração, como uma escritura de propriedade. Na Bíblia, isso é chamado de iniquidade.
Êxodo 20, versículo 5. Diz que a iniquidade dos pais recai sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso não é Deus te punindo. Isso é Deus revelando como o sistema legal do inimigo funciona. Quando eu era bruxa, antes de amaldiçoar alguém, consultava os espíritos sobre a linhagem familiar. Se encontrasse um pacto ancestral já em vigor, talvez o avô adorasse ídolos, talvez a mãe visitasse um curandeiro. Meu trabalho estava quase pronto. A porta já estava aberta. Eu só precisava empurrar. E aqui está o que a igreja não vai te dizer. A maioria dos cristãos africanos nunca quebrou esses pactos ancestrais. Eles se salvaram. Vão à igreja. Falam em línguas. Mas nunca voltaram. E legalmente cortaram os acordos que seus antepassados fizeram. Então, os espíritos ainda têm acesso legal. Por isso, uma família inteira pode nascer de novo, e ainda assim, a pobreza os segue. Por isso, a doença continua voltando. Por isso, negócios desmoronam sem razão lógica. Não é um demônio apenas atacando. É um demônio fazendo valer um contrato. Segunda fonte. De direitos legais. Maldições. De palavra e votos. Na feitiçaria, temos um ditado: a língua é a arma mais forte. Você nem precisa de um ritual se conseguir fazer alguém se amaldiçoar. Toda vez que você diz, sempre serei pobre, dinheiro não é para pessoas como eu. Minha família é amaldiçoada. Vou morrer como meu pai morreu. Você está pronunciando um pacto à existência. Provérbios 18:21 diz que morte e vida estão no poder da língua. Isso não é poesia, isso é lei espiritual. Quando eu queria amarrar alguém financeiramente, esperava, observava. E quando estavam frustrados, irritados, desesperados, pronunciavam maldições sobre si mesmos. Nunca vou conseguir. Essa pobreza vai me matar. E uma vez que falavam, os espíritos diziam: ela concordou. Que seja feito. Em Uganda, temos esse hábito de falar pobreza sobre nós mesmos. Dizemos: estou sofrendo. A vida está difícil. Estamos apenas sobrevivendo. Achamos que estamos sendo humildes. Mas, na verdade, estamos dando ao inimigo permissão para nos manter exatamente onde estamos. A igreja nunca nos ensinou isso. Nos ensinou a orar. Mas não nos ensinou a quebrar as palavras que já soltamos. Terceira fonte. Adoração a ídolos e sincretismo. Agora, isso vai deixar as pessoas desconfortáveis. Mas preciso dizer, muitos cristãos na África ainda têm um pé no reino de Deus e um pé no reino das trevas. Vão à igreja no domingo, mas na segunda-feira visitam o curandeiro, oram a Jesus por um emprego, mas também usam amuletos por via das dúvidas. Alguns de vocês agora mesmo têm objetos em suas casas que sabem que não deveriam ter. Estátuas, pulseiras, pós dados por um curandeiro tradicional, fotos de ancestrais em seu altar. Você diz a si mesmo: é só cultura, não é adoração. Mas os espíritos não se importam com o que você chama. Eles se importam com acesso legal. E enquanto aquele objeto estiver em sua casa, você deu a eles permissão para operar. Uma vez fiz uma libertação para um pastor. Sim, um pastor. Ele havia orado por uma virada financeira por 7 anos. Nada. Sua igreja estava morrendo. Sua família estava sofrendo. Eu discerni, quando ainda estava nas trevas, que sua esposa havia enterrado algo sob a casa deles, um mute de sua mãe, destinado a proteger a família. Aquele pastor era ungido, era genuíno,
mas não podia prosperar porque sua própria esposa, sem saber, havia assinado um contrato com um espírito. Quando me salvei e saí da feitiçaria, voltei até aquele mesmo pastor e contei a verdade. Ele desenterrou o objeto, queimou, renunciou ao pacto. Em 3 meses, sua igreja cresceu. Suas finanças mudaram. Por quê? Porque a barreira legal foi removida. Agora, deixe-me te dizer o que o inimigo não quer que você saiba. Quando entreguei minha vida a Jesus, e sim, estou completamente liberta, completamente livre pelo sangue do Cordeiro, aprendi algo que me fez chorar. Jesus não morreu apenas para perdoar seus pecados. Ele morreu para cancelar toda reivindicação legal que o inimigo tinha sobre você. Colossenses 2,14 diz que ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós, pregando-a na cruz. Essa palavra, ordenanças, em grego, é dogma. Significa decretos legais, contratos, acordos. Na cruz, Jesus pegou todo o pacto ancestral, toda a maldição de palavra, todo acordo com ídolos e disse: pago completamente, cancelado, terminado. Mas aqui está a parte que a maioria dos pregadores não vai te dizer, porque exige que você assuma responsabilidade. Você tem que fazer valer essa vitória. Jesus fez o trabalho, mas você tem que aplicá-lo. É assim, se alguém paga a sua dívida no banco, mas você nunca vai e assina os papéis de quitação, o credor continuará vindo atrás de você. Não porque a dívida não está paga, mas porque você nunca reivindicou o pagamento. É aí que a maioria dos cristãos africanos está. Jesus pagou. Mas eles nunca foram ao tribunal espiritual e disseram: reivindico isso, aplico isso, faço valer isso. Então deixe-me te dar os passos. Esses são os mesmos passos que ensino em cada sessão de libertação que faço agora como ministra do Evangelho. Passo 1. Identificar e renunciar aos pactos ancestrais. Você precisa fazer uma oração de renúncia, em voz alta. Em nome de Jesus. Aqui está a oração. Em nome de Jesus Cristo, renuncio a todo pacto, todo acordo, todo voto feito por meus ancestrais com qualquer espírito, qualquer ídolo, qualquer feiticeiro, qualquer Deus falso. Declaro que sou uma nova criatura em Cristo. O sangue de Jesus cortou toda a maldição geracional sobre minha vida. Não estou mais preso aos pecados de meus pais. Sou livre. Em nome de Jesus. Amém. Diga agora. Não espere. O inimigo está ouvindo. E quando você fala essa oração, está dando a ele uma notificação legal. Passo 2. Quebrar toda a maldição de palavra que você falou sobre si mesmo. Volte em sua memória. Pense nas palavras que você disse. Nunca vou ter sucesso. Sou amaldiçoado. Pobreza é minha porção. Arrependa-se dessas palavras. Peça a Deus para te perdoar. E então, substitua-as com a palavra de Deus. Pare de dizer: sou pobre. Comece a declarar: sou abençoado na cidade e abençoado no campo. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Pare de dizer: vou morrer como meu pai. Comece a declarar: com longura de dias me fartará e me mostrará a sua salvação. Isso não é pensamento positivo. Isso é guerra espiritual. Você está revogando contratos com sua boca. Passo 3. Remover todo ídolo e objeto amaldiçoado de sua vida. Procure em sua casa. Se há algo conectado à feitiçaria, religião tradicional ou idolatria, remova. Queime se puder. Destrua. Alguns de vocês têm fotos de parentes mortos às quais oram. Isso não é honrá-los. Isso é adoração aos ancestrais.
e dá aos demônios fundamento legal. Alguns de vocês usam pulseiras ou anéis dados por um feiticeiro para proteção. Você precisa tirá-los. Agora. Sei que isso é difícil. Sei que parece que você está rejeitando sua cultura. Mas me ouça. Sua cultura não é seu pacto. Jesus é seu pacto. Atos 19 nos diz que quando os efésios se salvaram, trouxeram seus livros de magia e os queimaram publicamente. O valor era 50.000 peças de prata. Não os guardaram como lembranças. Destruíram. Por quê? Porque entenderam que liberdade requer separação. Passo 4. Fazer um novo pacto com Deus sobre suas finanças. Esta é a parte que os pregadores da prosperidade erram. Eles te dizem para semear uma semente e esperar uma colheita. Mas não te ensinam a fazer um pacto. Na Bíblia, Deus opera através de pactos. Fez um pacto com Abraão, com Moisés, com Davi. Quando você faz um pacto com Deus, está entrando em um acordo legal no reino espiritual, que anula todos os outros acordos. Aqui está a oração. Pai, faço um pacto contigo hoje sobre minha vida e minhas finanças. Declaro que tu és Jeová Jiré, meu provedor. Tudo que tenho pertence a ti. Te honrarei com minhas primícias, darei aos pobres, semearei no teu reino, e confio que abrirás as janelas do céu sobre minha vida, não porque mereci, mas porque estou em pacto contigo. Em nome de Jesus. Amém. Escreva esta oração. Coloque uma data. Este é seu documento de pacto. Agora, deixe-me te avisar sobre o que acontecerá a seguir. Quando você quebra esses pactos, o inimigo vai te testar. Em dias, talvez horas, você enfrentará pressão financeira, uma conta inesperada, um salário atrasado. Alguém te deverá dinheiro e se recusará a pagar. Isso não é um ataque. Isso é um teste. O diabo está verificando se você vai entrar em pânico e reabrir a porta. Ele quer ver se você vai correr de volta ao seu feiticeiro, aos atalhos, ao medo. Foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas no Mar Vermelho. Faraó os perseguiu e entraram em pânico. Disseram a Moisés: "Por que nos trouxe aqui para morrer? Era melhor no Egito." Mas Deus não os tirou para matá-los. Tirou-os para testar sua fé. O mesmo acontecerá com você. E aqui está como você passa no teste. Você fica firme. Você não implora. Não chora a Deus como se Ele tivesse te esquecido. Você lembra o inimigo do pacto que acabou de fazer. Você declara: "Sou filho do Deus Altíssimo. Estou coberto pelo sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Minha provisão está assegurada em Cristo. Diabo, você não tem direito legal sobre minha vida. Estou sobre a palavra de Deus e não serei abalado." E eu prometo, se você permanecer firme, verá a virada. Não em 10 anos. Não depois de semear outra semente. Mas em breve, porque quando você faz valer a vitória da cruz, o céu se move a seu favor. Deixe-me te contar o que aconteceu comigo. Quando me salvei pela primeira vez e renunciei à feitiçaria, perdi tudo. Meus clientes me abandonaram. Minha família me rejeitou. Não tinha dinheiro, nem emprego, nem apoio. Estava com medo. Estava tentada a voltar. Os espíritos até vieram até mim em sonhos, oferecendo restaurar tudo se eu apenas voltasse. Mas um homem de Deus, um presbítero na igreja, sentou comigo. Seu nome era Pastor Muzoke. Ele me ensinou tudo o que estou te ensinando agora.
Ele disse: Érica, você precisa entender. Jesus já derrotou o inimigo. Mas agora você precisa fazer valer essa vitória em sua vida. Você precisa permanecer na palavra. Você precisa se recusar a voltar. Entende? Então, eu fiz. Renunciei a todo pacto ancestral em minha linhagem familiar. Me arrependi de toda a maldição que havia falado. Queimei todo o objeto ligado à feitiçaria que ainda tinha. E então fiz um pacto com Deus. Disse: Pai, tudo o que sou, tudo o que terei, pertence a Ti. Te servirei em verdade e confio em Ti para prover. Em 3 meses, consegui um emprego para o qual não estava qualificada. Em 6 meses, pessoas começaram a me convidar para compartilhar meu testemunho em igrejas. Em 1 ano, comecei este ministério de libertação e agora vi milhares de pessoas libertas das mesmas escravidões que uma vez me prenderam. Não porque sou especial, mas porque parei de operar sob o sistema do inimigo e comecei a operar sob o de Deus. E o mesmo pode acontecer com você. Mas você precisa agir. Deixe-me falar especificamente aos meus irmãos e irmãs africanos assistindo isso. Somos o povo que mais ora na Terra. Temos mais igrejas por quilômetro quadrado que quase qualquer continente. Jejuamos, adoramos, acreditamos em milagres. Então por que ainda somos os mais pobres? Não é porque Deus se esqueceu da África. Não é porque somos amaldiçoados como povo. É porque, por tempo demais, misturamos o reino da luz com o reino das trevas. Cantamos sobre Jesus no domingo, mas consultamos feiticeiros na terça. Pregamos libertação, mas nunca abordamos os pactos ancestrais que mantêm famílias presas. Declaramos prosperidade, mas não ensinamos as pessoas a quebrar os contratos que seus antepassados fizeram. E os pastores? Muitos deles conhecem a verdade, mas têm medo de pregá-la porque vai ofender as pessoas, vai fazer as pessoas deixarem a igreja, vai expor o sincretismo que foi normalizado. Mas eu não tenho medo, porque vi ambos os reinos, servi ambos os mestres. E te digo a verdade, não há liberdade na mistura. Jesus disse: Ninguém pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e ídolos. Você não pode estar em pacto com Jesus e também em pacto com espíritos ancestrais. Você precisa escolher. Hoje, agora mesmo, você precisa escolher. Se você está assistindo isso e sabe em seu coração que há pactos em sua vida que precisam ser quebrados, não espere. Não diga: farei isso depois. O inimigo está ouvindo. E atraso é concordância. Aqui está o que quero que você faça imediatamente. Primeiro, ore as orações que te dei, em voz alta. Não apenas pense nelas. Fale-as. Guerra espiritual requer declaração. Segundo, procure em sua casa. Remova todo objeto ligado à feitiçaria, idolatria ou religião falsa. Queime. Destrua. Não dê para ninguém. Destrua. Terceiro, vá a um crente maduro, um pastor, um ministro que entende de libertação e peça que orem com você. Algumas escravidões requerem oração corporativa. Quarto, faça um pacto com Deus. Escreva. Coloque uma data. Guarde como testemunho. E quinto, espere o teste. Quando vier, permaneça firme. Não recue. Sei que este ensinamento é pesado. Sei que confronta coisas sobre as quais a igreja tem ficado em silêncio por muito tempo. Mas também sei isso. A verdade te liberta.
Jesus não morreu na cruz para você viver em pobreza, chamando isso de humildade. Ele não derramou seu sangue para você permanecer sob maldições ancestrais, fingindo que não existem. Ele veio para destruir as obras do diabo. E isso inclui todo o contrato, todo o pacto, toda a maldição que manteve você e sua família presos. Hoje é seu dia de libertação. O inimigo te quer pobre, doente, confuso e impotente. Mas Deus te quer livre, saudável, sábio e perigoso para o reino das trevas. Qual voz você vai ouvir? Se este testemunho te ajudou, quero que você compartilhe. Não guarde para si. Há pessoas em sua família, em sua aldeia, em sua igreja, que estão vivendo sob as mesmas escravidões. Envie este vídeo para elas. Deixe que ouçam a verdade. E deixe um comentário abaixo. Me diga qual pacto você está quebrando hoje. Deixe que sua declaração seja um testemunho para outros. Meu nome é Érica Mukiza. Fui uma bruxa por 15 anos, mas Jesus me libertou. E hoje sou uma ministra de seu evangelho, chamando os cativos para fora das trevas e para dentro de sua maravilhosa luz. E oro para que o mesmo Jesus que me libertou, liberte você. Em seu poderoso nome. Amém.